Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, em que não era lícito comer nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesse o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis aos inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formando conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Acompanhou-se uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhe rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrorão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome o gentio esperarão. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, dizia: Este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Bezebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmias se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Árvores e seus frutos. Ou dizei que a árvore boa e seus frutos bom?
Ou dizei que a árvore é má e os seus frutos mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas sendo maus? Pois todo o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, ou por tuas palavras será condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas eles respondeu, lhe disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe fará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitando ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém, ele respondeu e disse aos que lhe falavam: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.